amor incondicional endereçado a tudo que os cerque. Não deverá haver nenhuma pressão contra os que não o desejem. Como nós, trabalhemos preparando a grande nau da salvação, avisando a todos que a enchente está chegando. Os que aceitarem nossas palavras deverão ser amparados para que consigam, por fim, ingressar na arca por suas próprias forças, atitudes e exemplos. Os que não aceitarem, escarnecendo de nossas preocupações e conselhos, deverão ser deixados em paz porquanto não estamos aqui como a tempestade. Esta haverá de chegar na hora certa. Da mesma forma, tal trabalho está sendo realizado também nos diversos níveis espirituais, em suas diferentes esferas vibratórias, o que nos exigirá trabalho redobrado porque teremos de amparar a muitos infelizes que se acham dominados por inteligências despóticas. Deus não se descuida de nenhum de seus filhos, não importa onde estejam. No entanto, chegou a hora de cada um deles aprender a atender-se a si mesmo, aceitando o convite da bondade praticada como salva-vidas adequado ou, pelo menos, aprendendo a nadar por conta própria antes que o pior lhes aconteça. Apesar de tudo, espalhemos alegria por onde passarmos porquanto tais medidas saneadoras garantirão ao homem o alívio de suas dores, tanto quanto a cirurgia radical e de emergência pode sanear o quadro de enfermidade, garantindo a retomada da saúde mais cedo do que se esperaria. Não é este o momento do fim. É a bendita hora da renovação. Alegrai-vos, filhos da esperança. O Senhor que vos sustenta vos envia as ovelhas perdidas de outrora, nesta Jerusalém multiplicada por toda parte, para que, vitimadas por si mesmas, aceitem, por fim, a tutela do amor daquele que disse: Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados que eu vos aliviarei. Com tais palavras de ânimo, Bezerra deu por encerrada a preleção importante e, ato contínuo, passou a conversar com os diversos irmãos espirituais que lá se encontravam, representando os inúmeros caminhos do bem sob suas responsabilidades, coordenando ações, ativando setores de luta, empenhando-se na criação de novas frentes de atendimento. Inumeráveis foram os grupos que procuraram as palavras generosas do apóstolo da humildade, ainda que fosse apenas para agradecer-lhe as exortações recebidas de mais alto. A todos, Bezerra tinha uma referência positiva e, com sua proverbial bondade, sabia encontrar, em cada um de seus irmãos, um atributo positivo a enaltecer, fortalecendo a disposição para a luta que vinha pela frente. Chegando a vez de Jerônimo, Adelino e Cristiano, entre outros, Bezerra sorriu e lhes disse: Filhos, se lhes for possível, esperem um pouco mais porque preciso me entender pessoalmente com vocês. Os fatos estão amadurecendo e, dentro de tudo isto que aqui podemos sentir, é necessário que nos combinemos adequadamente. Colocando-se ao lado, juntaram-se a um grupo que também esperava por algumas orientações particulares do doutor dos aflitos. Enquanto isso, na terra, Conceição estava entregue a si mesma no hospital que a recolhera, entre as inúmeras necessitadas de atendimento emergencial. Ainda que tivesse recursos que lhe garantissem o amparo de convênio médico respeitável, seu quadro era assaz delicado. O câncer já havia tomado proporções agigantadas, envolvendo, além do útero, vários órgãos circunvizinhos, além de ter estendido suas raízes para outras partes do corpo não detectadas pelos médicos. Conceição não sobreviveria por muito tempo, apesar de ter sido submetida à cirurgia emergencial para a interrupção do quadro hemorrágico e o de terem sido feitas as prescrições para os procedimentos da quimioterapia. Na sala de recuperação, não havia ninguém que pudesse lhe dar informações detalhadas quando conseguiu recobrar a consciência. Começaria, agora, o longo trabalho de restauração do juízo nessa pobre mulher que perdera a vida estragando as vidas alheias nos jogos da sedução, na indústria da calúnia e nas condutas destrutivas da sexualidade obsessiva. Em verdade, para ela, não estava programada nenhuma eclosão cancerígena na presente encarnação. Apesar disso,
por força de desajustes do centro genésico trazidos de outras existências, sobretudo com as marcas de diversos abortos realizados em várias delas, Conceição estaria submetida ao regime de solidão que a misericórdia lhe havia imposto, para buscar a solução de tal vazio no afeto, aproximando-se dos filhos sem mãe, dedicando-se às crianças que dela necessitassem, além do trabalho voluntário junto a instituições de abrigo e atenção ao menor. Segundo seus caprichosos modos de ser, escolheu, entretanto, outro caminho. Em vez de ser mãe dos filhos alheios, preferiu ser fêmea, alimentando as ansiedades de mulher mal amada com a excitação mental obtida através de leituras e imagens provocantes, desajustadoras de sua psique, recalcando a sua solidão e reforçando seus desejos físicos, levando-a pela sinuosa estrada da sedução, através da qual fisgaria algum invigilante e tolo, prendendo tal pessoa nas suas teias habilmente traçadas. Com tão preocupante passado, alimentando-se de tão nocivo cardápio, Conceição não conseguira manter o equilíbrio necessário para a realização de seu projeto de vida. Se tivesse se esforçado como havia prometido, mantendo-se fiel ao compromisso, depois de algum tempo conseguiria atrair a atenção de algum bom companheiro para sanar-lhe parte das carências da emoção e do corpo. Praticando o bem, levantaria a seu favor todas as leis do universo que sabem proteger os que a elas se submetem, conhecendo as necessidades de todos os filhos e tudo fazendo para lhes abastecer dos melhores recursos. Assim, se houvesse tratado de agir em outro setor da existência, amigos invisíveis lhe teriam advogado a causa e cooperado com suas lutas para facilitar o encontro de alguém que a alimentasse no afeto, sem lhe tirar do caminho. No entanto, procurando a facilidade como conselheira e a excitação como inspiração, acabou encontrando a doença como consequência. Sem a proteção das entidades amigas, passou a administrar a própria vida, sem as sábias intuições da entidade protetora que se ausentara havia algum tempo. Desde então, contando apenas consigo própria e sem conseguir neutralizar a atmosfera causticante que criava com pensamentos, sentimentos e atitudes, restava-lhe assimilar esses vapores espirituais corrosivos e destruidores. Assim, os mecanismos da justiça obrigaram-na a colher aquilo que houvera semeado, aproveitando a presente encarnação, então, não como procedimento educativo pelo esforço, mas como um estágio corretivo pelo sofrimento. Ao voltar da cirurgia e retomar a consciência na ala destinada à recuperação, precisou esperar muito tempo até que alguém se dispusesse a lhe dar atenção. Agitava-se constantemente. Sua sintonia, fragilizada pela debilidade orgânica, favorecia que seus olhos captassem os dois ambientes da vida, tanto dos vivos quanto dos chamados mortos. Várias entidades apavorantes que a acompanhavam há vários anos mantinham-se ali como suas únicas visitantes. Conceição não entendia o que lhe havia acontecido nem onde estava. Não sabia dizer se havia morrido nem se encontrava ainda pertencendo ao número dos vivos na carne. As imagens horríveis que lhe apareciam, gozadoras, lhe infundiam extremo pavor. Suas ideias se perdiam em cogitações e ela tentava fechar os olhos, sem conseguir deixar de ver tais perseguidores. Alguns se referiam a fatos muito antigos dos quais ela não tinha nenhuma lembrança. Outros exigiam seus esclarecimentos sobre as calúnias por ela espalhadas, se queixando dos prejuízos que sofreram. Muitos queriam aproveitar-se de suas forças físicas para a continuidade das excitações sexuais nas quais tais espíritos tomavam parte em sua casa, durante os momentos de excitação a que se entregava, pensando que ninguém a estava vigilando. Tais quadros eram apavorantes para sua alma, desacostumada a pensamentos mais espiritualizados. Assim, somente depois de muito sofrimento é que ela se lembrou de rezar. Recordou-se de que fazia muito tempo que deixara de assistir às missas de sua paróquia, principalmente depois que o velho pároco havia morrido e, em seu lugar, outro mais jovem fora colocado, com novos hábitos e uma certa leviandade nos modos. Tentara tantas vezes ter um companheiro, mas sempre se vira trocada por outras mulheres. Não lhe ocorria, nunca,
Que o problema era a sua maldade interior, seus jogos de sedução e domínio e, não poucas vezes, usou de calúnias para acusar rapazes inocentes de terem semeado filhos em seu ventre, obrigando-a a abortar logo a seguir. Conceição semeara muitas discórdias nas vidas alheias com as teias mentirosas que espalhara, sobretudo se valendo da confiança pessoal que algumas pessoas lhe depositavam. Agora, recebia a solidão como demonstrativo de sua semeadura. Moreira, o único que permanecera como sua vítima, pedia a Deus para que ela morresse logo, incapaz de querer bem à mulher que só o perseguia, visando dominar sua vontade ou chantagear sua emoção. Somente depois de muito sofrer com as visões que a confundiam, fazendo acordar a culpa interior pelo medo de ter de enfrentar os efeitos de tantos anos de mentira e devassidão, é que a melhoria dos estágios da consciência barrou, em parte, aquele contato visual horripilante. Apesar de não mais facilmente visíveis, tais espíritos se faziam plantonistas no centro de recuperação junto ao leito da cancerosa. Alguns se atiravam aos frascos de soro onde estavam medicamentos, contaminando seus conteúdos com os venenosos fluidos de ódio que carregavam contra ela. 2 dias depois da internação é que Conceição ficou sabendo que seu quadro era muito grave. Com a presença do médico que havia sido responsável pela cirurgia de emergência e, na falta de qualquer parente ou amigo que pudesse lhe servir de apoio, este lhe fez ver, ainda que com certa delicadeza, a gravidade de seu estado. Conceição empalidecera repentinamente ao ser informada de que estava sob o domínio do câncer. Ela, que sempre pretendera controlar a vida dos outros, agora seria monitorada pelos tumores que cresciam dentro de seu organismo, descontroladamente. Na solidão de um quarto hospitalar para onde havia sido transferida depois que seu quadro se estabilizou. Conceição não sabia o que fazer, nem o que pensar, nem a quem recorrer. Pensou em Moreira e, assim que uma enfermeira apareceu, pediu-lhe, com uma humildade nunca experimentada, que fizesse o favor de comunicar-lhe seu estado, pelo telefone cujo número guardava de cabeça. A funcionária, de boa vontade, assumiu a tarefa de se conectar com o homem. No entanto, logo depois, regressava para afirmar à doente que aquele número não correspondia ao do mencionado senhor. Claro que é, respondeu a doente, confusa. Bem, eu posso tentar novamente, mas pelo que ouvi do outro lado, uma voz masculina disse que não havia nenhum Moreira naquele número. Por favor, enfermeira, ligue novamente, porque essa é a única pessoa que me conhece e que poderá me ajudar com alguma coisa nesta hora. Não tenho parentes vivos, não tenho amigos, a não ser este homem. Veja. Ele é casado e, por isso, pode ser que não desejasse se comprometer ao receber uma chamada estranha. Sim. Isso deve ter sido o fator que criou este mal-entendido. Se você telefonar em sua empresa, falando com a secretária, pergunte se o senhor Moreira está. Então, poderá saber, realmente, que ele existe e poderá falar-lhe pessoalmente, explicando o que está acontecendo. Ele deve chegar na empresa dentro de 1 hora. Entendendo-se dessa maneira, a enfermeira ficou de renovar a ligação no tempo previsto. Conceição, entretanto, lutava contra as dores da cirurgia. Além disso, as ideias negativas encontravam vasto campo dentro de seus pensamentos. Quanto tempo deveria durar sua existência? Como seria sua vida a partir dali? Somente Moreira poderia ajudá-la, realmente. Mas, 1h30 depois, a resposta da enfermeira foi tão dolorosa quanto o câncer. Dona Conceição, telefonei para a empresa do Sr. Moreira e, realmente, como a senhora falou, ele estava lá. Por fim, me atendeu a chamada. Sim. Graças a Deus. Eu sabia que ele atenderia. E então? Falou para ele do meu caso? Contou que estou doente aqui no hospital? Sim, disse a enfermeira, constrangida, não desejando ser clara, para não ferir ainda mais a doente. Mas então, e ele? Falou a que horas vem? Não, senhora.
Ele foi muito grosseiro e disse coisas que nem valem a pena a gente repetir. Não é possível. Ele sempre foi educado. Deve ter sido um engano, pode ter sido outra pessoa que atendeu. Você pode tentar ligar novamente. Não acredito, Dona Conceição. Pelo que falou, parece que conhece bem a senhora, pois deu detalhes de sua aparência, o seu nome completo, etc. Mas, então, o que foi que ele falou? Pode repetir. Por favor. Bem. Primeiramente ele me pediu que contasse como a senhora estava, aparentando interesse pelo caso. Depois que expliquei que se tratava de um caso delicado de câncer, como a senhora me pediu que lhe dissesse, novamente solicitou-me que confirmasse a gravidade do quadro. Entendendo que ele pretendia estar ciente de que a coisa era séria, voltei a ser mais específica, relatando-lhe com detalhes tudo o que aconteceu. Imaginei que, a partir daí, ele solicitasse o endereço do hospital, o número do quarto e perguntasse pelo horário de visita, mas, não foi isso que ele fez. Mas o que ele fez, então? Bem, Dona Conceição. Desculpe-me. Mas é a senhora quem está insistindo para saber. Sim. Eu estou querendo saber. Disse ela, ansiosa. Olha, ele pediu que nós só telefonássemos para ele novamente, no dia em que a senhora tivesse morrido, para lhe dar essa boa notícia. E que o fizéssemos somente depois que o atestado de óbito estivesse assinado, para que não houvesse risco de engano. Aquilo era o fim de suas esperanças. Conceição não sabia como externar seu ódio em relação ao homem que ela explorara por vários anos. Quando ela estava sadia, mantinha seu controle sobre o infeliz com as ameaças de lhe destruir a reputação e acabar com a paz doméstica. Para que isso não acontecesse, obrigava-o a relacionar-se fisicamente com ela de vez em quando, ao mesmo tempo em que deveria sustentá-la, pagando pelo seu silêncio uma contribuição mensal. Todavia, agora, ela não podia fazer mais nada. Não conseguiria ligar para ninguém, não poderia inventar nenhuma mentira sobre ele, nem destruir sua harmonia familiar. Ele, no entanto, que esperasse o troco, porque assim que ela saísse do hospital, ele iria ver o que era bom. Era velha e vingativa, cancerosa na alma, acostumada a viver em sintonia com o mal, pensando em como se vingar daqueles aos quais ela nunca fizera nada para conquistar, fosse como homem, como companheiro ou como amigo. Mesmo que Conceição pudesse se submeter a novas cirurgias, a quimioterapia ou radioterapia, não conseguiria se curar do câncer real que estava inoculado em sua alma, o câncer da maldade. A justiça já se apresentava com a sentença que ela própria lavrara, impedindo que sua experiência dolorosa pudesse ser revertida em favor da atenuação de suas dores. A misericórdia havia cuidado dela por vários anos, sem que ela houvesse se dado conta disso. Agora, as coisas seriam diferentes. 37. O reencontro. Responsabilizado pelo trabalho junto aos encarnados na liderança dos projetos de interferência visando a aprovação da lei do ventre livre, cabia a Drômio, então, conseguir demonstrar a sua eficiência que justificasse a confiança do maioral que o guindara ao posto de vice-maioral, notoriedade que lhe conferia ainda mais autoridade e poder perante os súditos da ignorância. Tão logo organizou os diversos campos de atuação sobre os encarnados, voltou-se para o resgate de Oliveira, importante personagem na estratégia das trevas na atuação sobre os parlamentares. Certamente que a ação e a larga experiência do mencionado político seria importante arma nas mãos de Drômio, principalmente pela afinidade de Oliveira com boa parte dos políticos que haviam sido seus contemporâneos e cúmplices. Durante o repouso físico dos parlamentares, seus espíritos se entenderiam de maneira mais direta, retomando as antigas alianças e cobrando pelos favores que ele, Oliveira, havia prodigalizado a vários deles, no apoio de suas iniciativas políticas e na ascensão de suas carreiras. Apoio dado, apoio cobrado. Apressado para resolver tal pendência, determinou que Aristeu fosse trazido à sua presença. Desde a última conversação entre ambos,
O prisioneiro não mais fora interrogado, mas como Drômio logo perceberia, continuava firme em suas convicções. Chegou a hora de você me levar até nosso hóspede. Bem, senhor, a hora só será chegada se as condições estipuladas estiverem atendidas. Fazendo-se de desentendida, a perversa entidade, agora mais arrogante do que antes, exclamou: Não faço tratos com escravos. Não há problema, senhor. Sem tratos, sem prisioneiro. Ou melhor, hóspede, respondeu Aristeu. Com o intuito de intimidação, Drômio vociferou, erguendo os braços para parecer mais ameaçador, esfogueando seus olhos com forma de chamas, que fariam tremer quaisquer dos pobres súditos ali aprisionados. Como ousa me desafiar, insolente escravo? Eu sou o vice-maioral, promovido pelos méritos e pelo compromisso em solucionar esta pendência com a recaptura de nosso mais importante hóspede. Parabéns, senhor. Sua importância aumenta na medida em que também devem ter crescido a responsabilidade sobre seus ombros e o medo de ser considerado incompetente para atender às tarefas que lhe cabem. Também deve ter percebido que tal medida só teve o caráter de atrelá-lo mais intensamente a esta estrutura frustrante sobre a qual sua alma já vem dando sinais de cansaço. As palavras de Aristeu eram verdadeiros estiletes no espírito orgulhoso de Drômio. Você sabe que posso estipular os piores castigos para você? Claro que sei, senhor Drômio. No entanto, também sei que o senhor precisa muito de minha ajuda para chegar até onde está o fugitivo, ainda mais que, depois de sua ida à superfície para as reuniões onde sua promoção foi anunciada, nenhuma patrulha conseguiu encontrar o rastro dos que se foram. Mordendo os lábios para não atacá-lo a dentadas, Drômio, ensandecido, controlou-se por reconhecer que o escravo estava com a razão. Já lhe disse antes e, agora, renovo a oferta, de que sua ajuda garantirá recompensas muito grandes para sua estada aqui, podendo, inclusive, ser considerado como meu braço direito, meu ajudante direto, com poderes sobre todos os demais moradores. Inicialmente, não os chamaria de moradores. São prisioneiros e escravos hipnotizados por suas técnicas perversas que, se tivessem alguma opção, se mudariam de casa ou sairiam correndo para se libertarem de todos os chamados chefes. Em segundo lugar, nunca é demais recordar-lhe que não estou aqui esperando vantagens, pagamentos ou promoções para que me torne imperador dos miseráveis que não têm escolha de nada. Os homens só são livres quando podem exercitar sua faculdade de escolha e se mantenham ao lado dos amigos que elegeram com sua própria vontade. Estou aqui por devotar-me a quem amo, como acontece com todos aqueles que, entendendo as dores ocultas nestas grutas tenebrosas, sabem identificar a predominância do amor independentemente do tempo e das circunstâncias que envolvam o ser amado. A palavra de Aristeu feria profundamente o equilíbrio de Drômio, cuja fisionomia se tornara tão funesta e assustadora, que não a iremos descrever neste momento, porque este não é um livro de terror para tirar o sono dos leitores. O amor é uma invenção dos adeptos do Cordeiro para ludibriar os seus seguidores. Todos os que nele acreditam, aceitando estas balelas, se deixam conduzir como impotentes e covardes ao suplício. Aproveitando a argumentação do vice-maioral, Aristeu perguntou: Mas se isso é verdade, os que aceitam o Cordeiro são ludibriados por uma situação que lhes causa esperança, que os abastece de alegrias, que os mantém fortes nos desafios. E qual é a situação dos que se deixam arrastar para as realidades que vocês alegam ser a expressão da verdade real? Os que estão aqui, porventura, encontram a felicidade tão longamente sonhada. Entre os mecanismos de vingança e a fábrica de angústias, algum de vocês, porventura, conseguiu encontrar a tão sonhada felicidade ou a satisfação plena e pacífica que os mais singelos trabalhadores do bem são incansáveis em relatar? Drômio estava enfurecido. No entanto, se continha, porque precisava da cooperação de Aristeu. Mesmo entre os que aqui são vistos e temidos como governantes, chefes, responsáveis, coordenadores, autoridades,
A maioria está perdida no cipoal das próprias desgraças, não sabendo dizer quando foi a última vez que puderam se considerar felizes. Qual é a vantagem de que dispõem os adeptos do maioral em relação aos adeptos do cordeiro? Pressionado pela lógica irrefutável, Drômio respondeu. Pelo menos aqui não somos hipócritas falando de felicidades e encaminhando nossos adeptos para renascimentos intermináveis, no sofrimento constante e multiplicado. Sofrimento este, no entanto, que é fruto da escolha de cada um, respondeu Aristeu. Não importa do que seja fruto. Se existe alguma força que se diga generosa, ela não poderia permitir a dor dos seus súditos. Além do mais, os que chegam são informados de que, aqui, estão pelo peso de suas culpas. A grande maioria vem de religiões que lhes ensinaram pouca coisa que servisse para ser usada em vida e aplicada depois da morte física. Assim, lhes mostramos que não fizeram o que haviam prometido. Cada um não está enganado por anjinho vestido com pena de galinha e de fala mansa, para, logo depois, apontar-lhe a necessidade de vestir-se novamente de caveira e retomar as mesmas dolorosas angústias. Ao contrário, nós estamos promovendo todas as medidas para defender os nossos desse injusto encarceramento na carne, de onde só conseguiriam sair décadas mais tarde. Mas não vou ficar perdendo meu tempo com você. Observava Aristeu, que o vice-maioral temia a força dos argumentos porque não lhe eram mais estranhos ou novidade. Então, demonstrando humildade, abaixou a cabeça, dizendo: seria muito bom perdermos mais tempo discutindo as questões de filosofia. No entanto, tenho de dar andamento às buscas de Oliveira e da maldita mulher feiticeira que o levou daqui. Sim, senhor, nós sempre teremos tempo para amadurecer as coisas da alma, respondeu Aristeu. Vendo que precisaria da cooperação do escravo, Drômio lhe informou. Programarei nossa excursão até os campos inferiores, para a qual convidarei nosso maioral, conforme você havia solicitado. Sim. Somente poderei cooperar se o maioral estiver presente no instante da libertação do hóspede. A opinião segura de Aristeu mantinha Drômio muito intrigado. Aquele escravo não era como os outros. Sabia conversar, sabia argumentar e tinha um poder de análise e de síntese invejáveis. Certamente, era um espião plantado pelo cordeiro para que as atividades inferiores estivessem sob vigilância. Amanhã estaremos no campo, acompanhados por uma guarnição de nossos melhores captores e soldados. Assim que estivermos no rumo e que as nossas certezas se fizerem concretas, enviarei um de nossos mensageiros para relatar ao maioral a nossa posição para, se aceitar o convite, apresentar-se lá na mesma festa de resgate que será encenada com a sua participação. Não posso esperar que o maioral se coloque conosco, como um cachorro farejador, gastando tanto de suas horas preciosas, já que me cabe apresentar-lhe a situação definida em concreto, para que esteja conosco apenas na hora do resgate efetivo. Você me levará até o local e, assim que constatarmos a veracidade de suas informações, mandarei chamá-lo para que venha testemunhar o meu sucesso na recaptura do hóspede. Os ajustes do vice-maioral eram adequados para aquilo que Aristeu esperava. Observando o silêncio do escravo, Drômio arrematou. Pois bem, Aristeu. Amanhã estaremos a caminho. Está bem, senhor. No entanto, sem o maioral para testemunhar a recuperação de Oliveira, nada será realizado nem o senhor chegará até o nosso irmão. Ao gesto brusco e autoritário, 2 brutamontes arrastaram Aristeu de volta à sua cela, na qual aguardaria até o momento determinado, passando em revista tudo o que já lhe havia acontecido ao longo de tanto tempo naqueles ambientes infelizes. O transcurso cronológico não era medido pelo claro ou pelo escuro, uma vez que não havia qualquer referência luminosa para demonstrar a variação periódica. No entanto, havia relógios complexos que serviam para a referida mensuração precisa, sobretudo para a ativação das perseguições que estavam vinculadas aos horários e rotinas dos próprios encarnados.
As zonas inferiores necessitavam conhecer os horários dos vivos que procuravam influenciar, com a finalidade de atuarem dentro dos panoramas vividos pelos de carne. Suada a hora da investida final, guardas de Drômio foram até sua cela a fim de arrebatá-lo em direção do vasto contingente de vigilantes e soldados que estavam envolvidos nesse processo de busca e resgate. Aristeu chegara praticamente empurrado pelos guardas que, como todos os de caráter menor, inferior e mesquinho, nutriam a inveja infeliz daqueles que estejam próximos dos personagens importantes ou ocupando lugares destacados. Em verdade, Aristeu era a figura central de todo o deslocamento dos soldados sob o controle de Drômio. Apesar de discreto e sem qualquer pose, o escravo era objeto dos dardos mentais de todos quantos o miravam, ora com a inveja dos despeitados, ora com a curiosidade dos que queriam só ver aonde aquilo tudo os iria levar. O caminho foi longo, cheio de passagens estreitas e escuras, nas quais o grande contingente de elementos convocados para acompanhar o vice-maioral precisava afunilar-se, quase que em fila simples, a única forma de seguir adiante. As indicações de Aristeu eram seguidas à risca e, à frente, de espaço a espaço, guardas encarregados de visualização do território iam e vinham, transportando tochas bruxuleantes, orientando o prosseguimento da jornada. Drômio era visto sobre um carro que o amparava no deslocamento, dando-lhe a imponência necessária à sua condição de vice-maioral. Todos os demais, seguindo por caminhos tão desfavoráveis, precisavam caminhar no mesmo veículo do vice-maioral. Aristeu vinha muito próximo de seu algoz para que mais claramente indicasse o rumo. Estava preso a correntes poderosas, já que Drômio temia que ele aproveitasse a excursão para deixar o cativeiro. Aliás, as condições exteriores, em termos de penumbra, brumas atmosféricas e lugares ermos, eram propícias para fugas, mesmo dentre aqueles que faziam parte do exército que acompanhava o vice-maioral. Aquele nível vibratório, entretanto, não era tão opressivo quanto o das covas profundas de onde haviam saído. A escuridão do lugar era decorrência da ação mental negativa, natural da massa dos pensamentos de que era composta aquela esfera vibratória inferior. A jornada já durava horas quando, por indicação de Aristeu, todos pararam. Estavam próximos do local e Drômio se agitava. Queria constatar a realidade das afirmativas de seu guia escravo. Vamos, rápido. Temos de nos acautelar contra quaisquer fugas. Esses agentes do cordeiro são astutos como as cobras. Temos de cercar o lugar. Onde está, definitivamente, o esconderijo, escravo. Aristeu sabia da pressa do vice-maioral, notadamente por imaginar que, no fundo, seu desejo era o de invadir o lugar para prender as vítimas. Conhecendo-o desde longa data, Aristeu tinha a convicção de que ele trapacearia, rompendo as tratativas anteriores e apoderando-se de Oliveira, exibindo como troféu. Sem desejar desafiá-lo diante do grande batalhão que o acompanhava, Aristeu lhe disse: Bem, senhor, tudo aqui é muito parecido, mas a escuridão me impede de ter certeza do local. Preciso andar pelos arredores para me certificar com exatidão. Com medo de ser feito de idiota diante de seus homens, Drômio protestou. Mas nada impede que você desapareça e nos deixe aqui, feitos de idiotas. Acha que eu vou ser motivo de chacota diante dos meus subordinados, à sua custa? Não, absolutamente, meu senhor. Necessito encontrar o local exato nesta vasta planície. Se o senhor desejar, venha comigo e traga uns 2 mais, com as tochas, para que tenhamos o caminho iluminado. Quando tiver certeza, eu aponto o local e o senhor manda chamar o maioral, como combinamos. Parecendo-lhe plausível a solução apontada pelo escravo, Drômio selecionou 2 de seus mais próximos auxiliares para que, caminhando junto deles, ajudassem o escravo na identificação do local do esconderijo. Assim, desceram do veículo de transporte que, diga-se de passagem, era puxado por vários escravos, e caminharam na planície pegajosa e escorregadia.
Quando já estavam afastados várias centenas de metros do grande contingente que esperava sua volta, Aristeu disse ao seu superior: pelo que me parece, estamos muito próximos. Deixe os dois homens aqui e vamos juntos até as cercanias do esconderijo para que a luz não assuste os procurados. Não vendo qualquer motivo para temer a ação do escravo, Drômio ordenou aos seus dois acompanhantes: fiquem aqui a postos e, a qualquer chamamento meu, atendam imediatamente, exclamou Drômio, autoritário. Seguindo Aristeu muito de perto, desconfiando de seus menores gestos, andaram mais algumas dezenas de metros até que, diante de um panorama dificilmente identificável, entre galhos retorcidos, pedras espalhadas, Aristeu parou e disse: acho que é aqui. Como assim, acho? Você disse que sabia onde eles estavam. Tem de me levar até o local onde se escondem. Sim, eu sei, mas é que nestes tempos que passaram, tudo ficou um pouco diferente. Espere um pouco. Vamos ver se é aqui mesmo. E dando alguns passos adiante, fez pequeno ruído com os lábios, uma espécie de silvo breve, como uma senha. Não tardou muito para que um ruído se fizesse escutar em sentido contrário. Novamente, Aristeu assobiou uma espécie de contrassenha confirmatória e, então, surgiu à frente de ambos aquele homenzarrão. Ali estava Boris. Olá, Boris, sou eu, Aristeu. Olá, meu senhor. Estava com saudades. O homem veio? Sim, um deles está aqui, mas estamos esperando o outro chegar. Com a finalidade de dar a Drômio a certeza de que Oliveira se encontrava ali, bem guardado, Aristeu perguntou: nosso amigo Oliveira está bem? Sim, está bem tratado. Pelo menos não se queixa de nada. Ainda não sabe onde está nem quem ele é, mas está calmo. Voltando-se para seu acompanhante, acenou com a cabeça e disse: é aqui mesmo, meu senhor. Podemos chamar o maioral. Não entendo por que você está tão interessado em trazer até aqui o nosso comandante superior. Nada me garante que Oliveira mesmo esteja aqui. Apenas vi esse brutamontes respondendo às suas perguntas. Entretanto, antes de chamar nosso chefe, devo me certificar de que é mesmo Oliveira que está aí, pessoalmente. Entendendo o desejo de Drômio, que não queria correr riscos de nenhuma espécie, Aristeu convidou-o a entrar. Senhor, não me parece perigoso adentrarmos no pequeno esconderijo. Vamos até lá para nos certificarmos da exatidão das informações. Sim, o melhor é verificar pessoalmente. Vamos os dois dar uma rápida investigada no lugar. Ambos, então, sob o olhar atento de Boris, caminharam até a entrada do pequeno barraco oculto entre a galharia seca e as pedras acumuladas no lado de fora. Lá dentro, encontraram o que era de se esperar. Luz modesta, como uma lamparina acesa numa espécie de resina, quebrava a total escuridão. Por aqui, senhor, falava Aristeu. Depois da pequena entrada, uma divisória dava acesso a um ambiente que servia de quarto a Eulália e Oliveira. Ambos estavam visivelmente desgastados, ainda que Eulália demonstrasse lucidez e equilíbrio, mantidos pelo clima de renúncia amorosa que somente as mães sabem viver em relação aos seus filhos. Sim. Aí está a escrava. A perigosa seguidora do Cordeiro, a mulher que me desafiou à autoridade e que subtraiu a preciosa propriedade dos domínios do maioral. A voz de Drômio se erguera, como acontece com espíritos atrasados que, visando mostrar poder com o qual intimidem, passam dos argumentos aos gritos. Ao lado dela, Oliveira se mantinha inconsciente, presa fácil do primitivismo de Drômio, acostumado durante tantos séculos a atuar afastado da luz superior. Eu não vou chamar maioral coisa nenhuma. Este homem nos pertence e esta mulher é uma prisioneira, uma espiã, uma invasora que afrontou nossas leis e precisa ser punida. Drômio, então, sinalizou que iria agir por conta própria, acostumado a atuar sempre dessa maneira em seus domínios inferiores. Não entendia, entretanto, que existiam outras forças que se colocavam acima das suas, dominadas de mais alto e que, diferentemente da violência,
sabiam defender sem atacar. Quando Drômio se inclinava para agarrar Oliveira, violentamente, Aristeu se interpôs no caminho, buscando proteger o pobre espírito inconsciente. Saia da minha frente, seu verme insignificante. Não, meu senhor. Não estamos mais em seus domínios e aqui a sua força não prevalece. E a um gesto rápido, comandando magneticamente dispositivos ali instalados para tais emergências, foram ligadas as baterias de defesa magnéticas até então inoperantes. Luzes intensas surgiram dentro do pequeno abrigo e, nas zonas exteriores, formaram um verdadeiro casulo impenetrável de forças. Cego pelo poder luminoso que lhe chegara de Inopino, Drômio gritou, aflito. Apaguem as luzes, mágicos do Cordeiro Maldito. Apaguem. As luzes são o nosso destino, meu filho, falou Aristeu, generosamente. As luzes são nossa desdita, e sozinho, escravo. Quero sair daqui. Vamos chamar o maioral como você havia falado. Aquela era a tentativa de Drômio de safar-se do ambiente. Agora, entretanto, não poderia mais sair. As linhas de força estavam acionadas para que ele ali permanecesse. Você não poderá mais sair daqui, até que o maioral retorne. Estou preso. E esse cordeiro fala de liberdade prendendo os que não o seguem? Fala de amor usando de armadilhas. Cria normas de perdão das ofensas e de amor aos inimigos, mas envia espiões para as furnas a fim de torpedear nossas regras e raptar nossos servos? Havia, finalmente, chegado a hora do entendimento real. Aristeu, então, encaminhou Drômio para um pequeno canto do quarto a fim de fazê-lo sentar-se. Chega a hora, meu filho, em que todos os véus precisam ser removidos para que nossa consciência seja iluminada pelo entendimento da verdade. Apesar de extremamente raivoso, Drômio se mantinha silencioso e não esboçava maior reação em decorrência da sua temporária cegueira e pela ação magnética das energias que ali se desencadearam de surpresa. Eu não quero saber de nenhuma verdade. A minha verdade é a caverna, é a escuridão e é o mal. Eu sou um agente do mal e não aceito a intervenção de vocês em meus domínios. Sim, meu filho, nós entendemos. No entanto, chega a hora de todos encontrarem novos rumos e de subir em direção de novas verdades. Eu não sou e esta não é a minha hora. Há longos anos eu e seu Deus rompemos relações. Ele fica com a parte dele e eu escolhi o reino que mais me agradava. Não existe a liberdade. Estou exercendo-a como bem a desejo, acreditando que o seu Deus não a retirou das leis com as quais diz dirigir o universo, não? Sentindo a revolta no âmago da alma daquele espírito infeliz, Aristeu cercou de mais carinho ainda, ao afirmar: todos nós estamos debaixo de tais regras, meu filho. Não nos compete duvidar delas. Mas ao lado da liberdade que você tão bem conhece e usa para se defender, sabe que existe a contrapartida da responsabilidade. Pela liberdade, fazemos o que queremos, mas pela responsabilidade, temos de colher o fruto de nossos atos, pessoalmente. E estar aqui nesta furna maldita já não é suficiente consequência. Eu escolhi ficar aqui e pago o preço de aqui me manter, entre a escória da vida, no ambiente pestilento, em contato com seres horríveis, na mais absoluta solidão. Solidão, escravo. Solidão que nada é capaz de superar e vencer. Esta é a carga pesada que tenho de carregar e, se Deus é Deus mesmo, sabe que não é pouca. Não basta isso como pagamento por minhas escolhas. Esse seu Deus está ficando muito avarento. É um agiota cobrando mais e mais lágrimas, mais e mais feridas, mais e mais dores para se sentir satisfeito, então. Sua voz se fez mais elevada e seus comentários foram emoldurados por uma gargalhada diabólica e sinistra. Longe de se abater com suas ironias, Aristeu, com calma, respondeu: não, Drômio. Ele não deseja o nosso sofrimento. Todos temos liberdade em relação à nossa vida pessoal. Mas em relação às demais criaturas, não podemos atuar sobre elas, induzindo-as ao mal, ajudando-as a sofrer indefinidamente.
Nossas atitudes são livres até o momento em que tenham de ser coibidas pela força da lei universal, que garante às pessoas os mesmos direitos que outorgam a você mesmo. Com o raciocínio bastante acurado, Drômio contra-argumentou. Eles são os que mais nos chamam. O que você fala de invasão de espaço, de indução ao mal, não passa de aceitação do convite que nos fazem, a nos pedirem mais aventuras, mais emoções, maiores forças para a continuidade dos desatinos. Observando-os de nossa parte, não saberia dizer se nós somos os demônios que eles cultivam em suas crenças ou se, em verdade, eles são os nossos satanases, que não nos libertam das imperfeições nem dos vícios, a nos exigir a presença, invocando-nos a companhia constantemente. Nem uma coisa nem outra, meu filho. Todos os que sintonizam na mesma faixa vibratória, se encontram como sócios, como demônios da tradição religiosa, como santos das concepções antigas, como irmãos na mesma trajetória. Não há melhores nem piores entre os que se igualam. O que acontece, entretanto, é que há limites para a duração de toda a insanidade. Drômio começava a parecer cansado. Sua mente, apesar de estar muito ativa nas argumentações que por largos séculos desenvolvera e usara para contradizer os fatos superiores do espírito, sentia-se cada vez mais em descompasso com as realidades íntimas da própria alma. Era, na verdade, mais um capturado na própria armadilha. Acostumado com aquelas regras e sem imaginar outra solução para as próprias loucuras e maldades já praticadas, a elas se amoldava sem mais questioná-las. Não há solução para mim, escravo. O céu é muito limpo para receber empestados como nós. Não temos o direito de contaminar o paraíso com o que somos e com o que fizemos. Conhecemos as leis que vocês defendem e, diante delas, sabemos que não podemos ser acolhidos nos planos superiores. Nossas vibrações são muito baixas e a casca grossa não nos deixará voar. Imbuído de tolerância e ternura indescritíveis, Aristeu disse: todas as leis de Deus contemplam espaços específicos para os filhos nas diversas situações. Assim, meu filho, nada é impossível na ordem da vida. O mais importante é o seu desejo de se modificar. Mas justo agora que fui promovido a vice-maioral? E você acredita que um dia conseguirá ocupar o posto de seu chefe? Crê, realmente, que ele se aposentará, abrindo caminho para você. Acha, porventura, que existe organização e respeito nas furnas onde vivem, justamente no local onde o que mais impera é a trapaça e a enganação? Ora, meu filho, não imaginava que sua boa-fé fosse tão grande a ponto de ter essa expectativa. Isso só reforça a certeza de que, por fim, a hora de sua libertação chegou. Drômio já não mais respondia com tanta rispidez. Meus planos são de tirá-lo à força. Tenho muitos aliados que também desejam isso. Não imagina que o maioral já saiba disso. Não lhe ocorre que tenha procedido à sua nomeação para acalmar suas pretensões e mantê-lo sob férrea vigilância? Da mesma maneira que aumenta o prestígio, aumenta-se o risco de cair em desgraça em decorrência de qualquer insucesso. Realmente, os argumentos de Aristeu eram muito poderosos para que a sua mente inteligente lhes negasse coerência. Vamos. Drômio, já se foram mais de 10 séculos nesta vida. Vai desejar continuar nesse amontoado de insatisfações por mais quanto tempo? Nunca pensou na saudade dos que o amam e nunca se esqueceram de você? Tocado pela palavra de Aristeu, o vice-maioral reagiu imediatamente, ainda que se sentisse abalado pelas forças luminosas que o envolviam. Eu não tenho ninguém que se incomode comigo. Todos, na criação, temos muitos que se incomodam conosco, a começar pelo Pai. Parece, então, que em relação a mim esse seu Deus se equivocou. Não, meu filho. Parece, apenas, que você se esqueceu. Nenhuma lembrança existe em meu ser que me faça acreditar que seja importante para alguém. Isso é fruto da hipnose do mal e dos efeitos do absinto em sua alma. Logo você estará livre de tudo isso, recuperando todo o passado. No entanto, acho que não será difícil para suas lembranças serem retomadas.
Como assim? Acostumado a investigar o íntimo dos culpados, você não se estarreceu ao se encontrar nos olhos de Eulália, nossa escrava diligente? Não se lembra? Sim. É verdade. Deixei-a marcada para investigá-la quando voltasse da superfície. Mas ela me entregou a pulseira. É verdade. Ela tinha alguma coisa estranha. Intrigante. Nunca pensou mais profundamente no motivo que teria produzido tal constatação? Pensei muito, mas não cheguei a nenhuma conclusão. Estendendo a mão sobre a cabeça do pobre espírito, Aristeu passou a doar-lhe energias, centralizando-as sobre a mente com a finalidade de ajudá-lo a recobrar alguma coisa das lembranças do passado. Confundido com a abertura das portas do inconsciente, Drômio começava a recordar, observando imagens que lhe brotavam do íntimo, confusas a princípio, tornando-se mais claras a cada instante. Estou vendo. Um vilarejo distante. Somos pobres. Meu nome é Ibrahim. Tenho um machado nas mãos. Uso para cortar lenha. Está frio. Minha casa é muito simples, feita de pedra. Eu a fiz. Estava vivendo minha aventura mais preciosa. Isso. Estava vivendo meu sonho. Sim, respondeu Aristeu, comovendo-se. Lá dentro está o motivo de meu sonho. Betsabá está grávida. É minha esposa adorada. Lutei para lhe dar aquela casinha, única maneira de poder tê-la como minha esposa, de acordo com nossos costumes. Está esperando nosso primeiro filho. Drômio se enchia de emoção ao rever as cenas de seu passado secular. As agonias do afeto longamente reprimido se faziam visíveis nos esgares de dor que sua expressão demonstrava. Agora é noite. Está nevando lá. Fora e a madeira que cortei queima no fogo crepitante. Estamos abraçados no leito, depois de um dia de longos sacrifícios. Dormimos juntos, aquecidos pela esperança de nosso futuro generoso. Levanto cedo, preciso sair para longe, em viagem rápida na busca de mais alimentos. Betsabá está impossibilitada de viajar. Frio e gravidez impedem que me acompanhe. Não será nada demorado. Fazíamos sempre isso. Quero levá-la até a casa de meu pai para que me aguarde, mas ela se queixa de ter de se levantar cedo demais, num frio cortante. Ela é o motivo de minha existência. Quando volto, encontro-a com o filho nos braços e o ar de cansaço estampado no rosto. Fizera o parto sozinha. Desespero-me diante de seu estado. Tudo está bem. Felizes, nos entregamos ao convívio com o bebê, que recebe o nome de meu pai. Agora, nossa vida é plena de alegrias. No entanto, espreita-nos a desgraça. Maldito parente, renegado no afeto de Betsabá, não suporta a nossa felicidade. Jeroboão trama contra nossa família desgraçado. Cerca-nos o lar, auxiliado por bandidos contratados, amarra-me a um tronco, violentam Betsabá diante de meus olhos desesperados. Não. Não. Não façam isso. Meus gritos loucos não impedem que espetem meu filho vivo, colocando-o sobre uma fogueira, onde vai queimando aos poucos, entre gritos e choros. Ódio. Ódio e mais ódio. É tudo o que sinto. Usada por todos os homens, Betsabá teve a sorte de ser morta para não precisar se arrastar por uma vida de misérias, como fora a minha desde então. Os gritos de dor, lancinantes e cruéis, faziam Drômio girar sobre si mesmo, contorcendo-se ao sabor dos mais difíceis ângulos da cena que revivia. Seus poros expeliam gosma escura, como se sua alma estivesse se livrando de séculos de impurezas. Suas lágrimas, a princípio escassas, jorravam em torrente incontrolável. Fiquei vivo para me transformar em um espectro. Jurei destruir o infeliz. Saí ao seu encalço e, durante décadas, fui destruindo tudo o que tivesse a sua marca. Ateei fogo aos seus celeiros, queimei seus campos, estuprei suas filhas, raptando-as para satisfazer minha sede de vingança. No entanto, nada disso me bastava. Vendo minha infelicidade, meu velho pai Jacob se acercou com a mão generosa que só os pais sabem ter em relação aos filhos. Acolheu-me,
cuidou de mim e, à custa de seu carinho, agora vejo, me refiz de tamanhas loucuras. No entanto, jamais voltei a ser o mesmo. O ódio me havia consumido e o maldito parente ainda seguia vivo, sabendo que eu o perseguiria por onde andasse. Era uma criatura terrível, astuta, maliciosa, verdadeiro réptil. Deixei os cuidados do pai generoso e, com a desculpa de ir para outras paragens tentar a vida em lugar distante, voltei ao encalço do cruel adversário. De alguma maneira, o tempo que nos fizera inimigos ferrenhos, também nos aproximara na admiração recíproca com que manejávamos o mal. Armadilhas, emboscadas, envenenamentos, tudo era caminho que tentávamos para nos destruir. Por fim, encontramo-nos pela última vez. Meu velho pai era a única coisa que me restava na vida. Sabendo do meu amor por ele, aproveitou-se de minha saída e, investindo contra nosso lar, vingou-se nele, tirou-lhe a vida física depois de muitos martírios e pregou seu corpo na porta da casa para que eu tivesse a horrenda visão de sua dor. Quando cheguei, assustado com a notícia que corria de vilarejo em vilarejo, encontrei-lhe o corpo hirto e o sangue ainda por secar. Ele havia sido morto porque eu não desistira da vingança. E, agora, é que não mais desistiria. Jurei descer aos infernos, me tornar um ajudante do demônio, mas, por fim, me vingaria dele. Semeando inimigos por onde passava, acabou morto por outras mãos que não as minhas. Apesar disso, não satisfeito com o seu desaparecimento do mundo dos vivos, prometi que o encontraria para o último desforço, ainda que fosse no reino dos mortos. Desde minha morte, então, não tenho feito outra coisa. Minha vida está fixada no objetivo de destruí-lo para sempre. A angústia fizera Aristeu interromper o processo da lembrança do passado, a fim de que, com a ajuda de Boris, pudessem ampará-lo e providenciar a higienização de seu corpo, quase desfalecido depois de tanto esforço. As medidas logo fizeram o efeito desejado, e Dromio passou a respirar com mais calma, entregando-se ao sono reparador. Parecia uma alma assustada, recuperando a lembrança de si mesmo, entendendo os sofrimentos longamente acumulados, dos quais fizera o alicerce de seu ódio, a base sólida para suas atitudes de vingança. No entanto, se alimentou com tamanha volúpia com tais venenos que, com o passar do tempo, foi perdendo contato com o seu sentido de desforra originário. Havia se tornado um déspota por mais de 10 séculos, sem se lembrar de ter, por fim, conseguido se vingar de Jeroboão, como era de seu desejo. Não sabia por que chegar até aquele lugar inferior nem por que se permitir agir com a maldade reiterada contra todos os homens. Alguma coisa havia ocorrido que o fizera migrar da vingança pessoal para a vingança coletiva. Logo mais ele iria entender os verdadeiros motivos. 38. Aproximando-se da luta derradeira. Quando os 2 soldados de confiança de Dromio que aguardavam do lado de fora viram a eclosão das intensas luzes, tanto no interior quanto no exterior da pequena choupana, logo imaginaram que as coisas não andariam muito bem para os lados do chefe. Temendo serem todos vítimas de uma armadilha urdida pelos seguidores do Cordeiro, amedrontados e sem o apoio do superior cujo destino ignoravam, resolveram sair em busca da ajuda dos seus companheiros que haviam ficado mais afastados. Sem seu principal líder, a direção do grande agrupamento de entidades ignorantes e selvagens estava a cargo de um dos seus homens de confiança que, não pretendendo fazer nada de errado, resolveram enviar, com urgência, um contingente até os domínios do maioral a fim de dar-lhe ciência do ocorrido e esperar as suas deliberações pessoais, já que aqueles fatos envolviam ninguém menos do que o vice-maioral. Enquanto tais medidas iam sendo adotadas do lado de fora, no interior da choupana, os membros daquele pequeno conclave de esperança e resgate seguiam calmos, confiados agora à ação das entidades superiores, que se faziam sentir através das ligações luminosas que chegavam de mais alto, ativadas pela modificação dos padrões vibratórios propiciados pela irradiação brilhante ali estabelecida.
Depois que o primeiro atendimento foi dado a Drômio, Aristeu diminuiu a intensidade das luzes internas a fim de que elas não fossem motivo de irritabilidade tanto para o novo hóspede quanto para o antigo morador, o irmão enfermo Oliveira. Já Eulália, a companheira devotada até o limite do sacrifício, parecia ter ganhado vida nova com a assimilação das forças luminosas depois de tanto tempo envolta pela escuridão e pelas vibrações inferiores. A trabalhadora do bem, ali destacada